Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E nossa Mãe, Maria Santíssima. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha, esta liturgia dominical, estamos aqui diretamente da nossa Igreja Matriz de Santo Antônio, aqui em Quixeramobim. Queremos também cumprimentar de um modo muito afetuoso a comunidade surda de Quixeramobim e também todos aqueles que pertencem à comunidade surda que nos acompanham de outros lugares. Nós estamos celebrando hoje o 19º domingo do tempo comum, o segundo domingo do mês vocacional, e com este Dia dos Pais, nós inauguramos como igreja a Semana Nacional da Família, e queremos refletir em toda esta semana sobre a vocação à vida matrimonial, sobre a vocação à vida em família, porque a família é a célula primeira da sociedade, e é da família que brotam todas as vocações. Queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho deste domingo, nós somos convidados a entender o mistério deste encontro com Jesus, do encontro de Jesus com seus discípulos, em meio a uma tempestade, em meio a um alto mar agitado por ventos contrários, por vento impetuosos. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, uma vez em que a barca já se encontra em alto mar. Somos convidados a entender que a barca é sempre a imagem da igreja. A barca é a imagem da igreja. E sempre, quando nas Sagradas Escrituras aparece a ideia do mar, está muito ligado às forças contrárias à fé, ao Evangelho, à espiritualidade. Sempre que na Sagrada Escritura aparece o mar, tem algo relacionado ali com a força do mal, com as forças das trevas, aquilo que é contrário à fé, aquilo que nos impede de viver a graça do Evangelho. A barca da igreja é esta barca em alto mar. A barca da igreja, ela está nesta sociedade navegando contrariamente a forças opostas ao Evangelho. Verdadeiramente, estando na barca da igreja, nós remamos contra a maré, porque a sociedade, o mundo, acaba pregando coisas, ideias, ideologias, doutrinas que são contrárias à fé. Algo interessante acontece ali. O Senhor vai ao encontro dos seus discípulos que estão nesta barca, lutando contra os ventos contrários, contra as ondas agitadas. E os próprios discípulos, aqueles que caminham com Jesus, aqueles que estão com Ele, podem não reconhecê-lo. Alguns logo reconhecem, outros confundem
a presença de Jesus. Mas quem é? É um fantasma. Até que Jesus diz: não tenham medo, sou eu. E Pedro pergunta: Senhor, se és tu mesmo, permite que eu vá a teu encontro, caminhando sobre as águas. Meu irmão e minha irmã, Pedro representa muito bem neste evangelho a mim e a você. Nós somos convidados a caminhar em direção ao encontro com Cristo. E a nossa caminhada para Cristo é feita de muitos desafios. O Pedro que caminha em direção a Cristo sobre as águas é a imagem minha e sua, que na nossa caminhada para Cristo temos que enfrentar tantos desafios, tantas forças contrárias ao Evangelho, tantas realidades de maldições, tantas contrariedades, tantos contravalores que acabam entrando dentro de nossas próprias casas. Caminhar para Cristo hoje é este caminhar sobre o mar, é este caminhar mesmo diante das dificuldades, das contrariedades, das perturbações desta vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, somos convidados a agora imaginar a barca da minha igreja doméstica nesta caminhada para Cristo. Somos convidados a pensar que esta barca em alto mar é a barca da minha família, é a barca da nossa casa, edificada sobre o matrimônio, mas que encontra hoje no tempo, na história, nos nossos dias, tantos desafios. E não tenhamos dúvida, meu irmão, minha irmã, a família é agredida hoje de todas as formas. De todo jeito hoje a família sofre uma agressão. E por que será que a família é agredida? Por doutrinas, por ideologias, por governos, por questões políticas. Por que será? E hoje é importante que a gente reflita sobre isso. A família sofre agressão porque o demônio não pode atingir diretamente a Deus. Ele não tem poder de ferir a Deus, mas o demônio magoa profundamente a Deus, uma vez em que ele fere a família. A família é a célula mais querida por Deus, e por isso que ela é tão perseguida. Por isso que a gente tem que pensar muito bem. Quem faz uma opção pela vida matrimonial, não pense que apenas quem é padre ou freira vai ter desafios na vida. Toda vocação exige adesão e renúncias. Se você entra na vida matrimonial, meu irmão, minha irmã, esteja disposto a arcar com as consequências desta vocação e a guardar, a proteger, a amar,
a cuidar da sua família, da sua casa, pela força que foi te dada pelo Espírito Santo no sacramento do matrimônio. Porque o demônio não dorme, ele só tem um objetivo: te destruir, e destruir o teu casamento, destruir a tua relação familiar, destruir o teu matrimônio, destruir a tua ligação aos teus filhos. Não tenha dúvida, o demônio vai fazer de tudo para entrar e fazer o pior na tua vida e na tua família. Por isso que a nossa barca, a barca da nossa casa, a barca do nosso matrimônio, está também neste alto mar, que é a sociedade de hoje, enfrentando tantos desafios, tantos ventos contrários, tantas ondas revoltas, as infidelidades, as traições, as ideologias e tantas outras coisas. Para isto, meu irmão, minha irmã, eu e você, cada um de nós, na vocação que abraçamos, nós temos que olhar para o exemplo de Pedro. Pedro olha para Jesus e vai seguindo o seu caminho. Quando ele deixa de olhar para Jesus, quando ele sente o vento, ele começa a afundar. Assim também somos nós. Se nós tirarmos o nosso olhar de Jesus, da meta que é Cristo, a salvação, nós também, não tenha dúvida, nós também afundaremos. Se nós tirarmos o olhar de Cristo e do Evangelho, da meta, nós também afundaremos. Mas o próprio Senhor nos chama a atenção neste Evangelho, porque tendes pouca fé, e Ele vai trabalhar na nossa fé, se nós abrirmos o nosso coração. Portanto, meu irmão e minha irmã, somos convidados nesta liturgia, neste início de semana da família, somos convidados a pensar das várias formas que devemos prestar atenção na presença de Deus que caminha conosco e não confundirmos o Senhor como um fantasma. Na primeira leitura de hoje, Ele não está nem no terremoto, nem no fogo, Ele não está no vento, Ele está na brisa leve. Muitas vezes nós, irmãos e irmãs, ficamos procurando a Deus em coisas extraordinárias, ficamos procurando a Deus em grandes acontecimentos, quando na verdade Ele caminha conosco, Ele arma a sua tenda no meio de nós. Aquilo que dizemos várias vezes na missa, Ele está no meio de nós, Ele está na nossa casa, Ele está nos pequenos acontecimentos do dia a dia, Ele está nas coisas mais simples, mas Ele precisa ser percebido, e para ser percebido e amado, eu tenho que abrir o coração. Por que será que em nossas casas, muitas vezes nós não percebemos a presença de Deus? Por que será que muitas vezes em nossas famílias nós não notamos a presença de Deus? Porque nossos corações estão fechados, porque nossos corações estão endurecidos.
insensíveis, porque na nossa casa tem espaço para tudo, para toda porcaria, e muitas vezes Deus não encontra lugar em nossas famílias. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele fala da sua raça eleita, Israel. E São Paulo fala com uma angústia muito profunda. Ele diz: sinto uma dor muito grande em meu peito, e eu queria eu mesmo ser entregue num sacrifício perfeito por mim e por meus irmãos, porque a eles se destinou a salvação, as alianças, a raça eleita, mas eles rejeitaram. Nossa família também, meu irmão e minha irmã, é raça eleita. Nossa família também é gente escolhida, povo escolhido, amados e chamados. Mas eu tenho que acolher, eu preciso acolher, eu preciso abrir o meu coração e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha família serviremos ao Senhor, porque nós notamos, nós acolhemos, nós desejamos e nós vamos aproveitar esta presença do Senhor que veio ao nosso encontro. Que Deus nos ajude, que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe os nossos pais, mas não só os nossos pais biológicos, os pais que botaram a gente no mundo, mas que Deus abençoe cada pai, cada mãe de família, para entender sua vocação. A pior coisa que tem, como disse o Padre Costa na reflexão antes da missa, é alguém que está na vocação errada. Todo mundo acha que um padre sem vocação é um desastre, não tenha dúvida. Mas um pai e uma mãe também sem vocação é uma desgraça, porque não entende a sua vocação. A vocação do marido santo é levar a esposa para o céu. A vocação da esposa santa é levar o marido para o céu. E a vocação do pai e da mãe de família, juntos, é gerar nos filhos um profundo desejo de santidade. Que Deus conceda esta graça à igreja, que Deus conceda esta graça às nossas famílias, de termos famílias realmente vocacionadas à santidade, famílias nas quais pai, mãe e filhos entendem o seu lugar na igreja e o seu lugar no coração de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.